Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia e se nós temos o episódio 3 de True Detective. E à medida que a Navarro se junta oficialmente à investigação, os suspeitos começam a se acumular, a relação entre a Navarro e a Danvers começa a se revelar e o sobrenatural, o sobrenatural, meus queridos, tem algumas palavras a dizer. Sabe qual é a frase mais terrível que uma enfermeira pode dizer para quem vai visitar uma pessoa no hospital? Esteja preparado. É uma coisa difícil de olhar. E é exatamente isso o que a enfermeira fala para Danvers e para Navarro, que foram ver a quantas anda, afinal, o último membro sobrevivente da equipe da Tsalau que acordou do coma. E ela tá certíssima. Anders Land, o fundador e diretor da base, é uma visão horrível. Os seus pontos de amputação ainda tão frescos, a única mão que lhe resta é preta e azul, marcas de queimadura cobrem o seu rosto, o que torna os seus olhos azuis foscos ainda mais perturbadores. E se você achou que as convulsões dele era algo difícil de testemunhar, então espere até que ele fique completamente imóvel, sentado, transmitindo mensagens do além. Meus queridos, o episódio 3 de True Detective mostra a investigação enfrentando obstáculos após obstáculos. Nós descobrimos que o último líder da equipe de pesquisa, Oliver Tagak, tá por perto, graças a uma pista da cabeleireira local. Só que ao ir até ele, que vive numa reserva, a Danvers e a Navarro são expulsas por um violento e armado Oliver. E elas saem dali sem muita esperança, na verdade, de que ele esteja diretamente envolvido. Já o velho Hank, mantendo a sua mistura de preguiça, insubordinação e rebeldia, tá provocando problemas internos na força policial. E usar um bando de caipiras na busca por Raymond Clark no meio da neve, naquela escuridão, não melhora muito a coisa. Soma isso o fato de que na época da morte de Annie Kay, ele sabia e não relatou o relacionamento dela com Clark. Porque, olha só, segundo ele, ela estava dormindo com metade de Ennis e não iria registrar todos os caras com quem ela estava transando. Mas o que nós concluímos sobre o Hank com essa informação? Que ele é apenas preguiçoso ou tem outros fatores em jogo? É a mesma cabeleireira, aliás, que revelou a existência de Oliver Tagak, com quem ela, inclusive, teve um namoro. É ela que conta que a Annie Kay conheceu Clark quando ela levou a Annie à base de Tsalau para ajudar a cortar o cabelo da equipe. E imediatamente a Annie Kay e o Clark se deram bem, e o Clark ficou obcecado pela tatuagem da Annie, que ela teria visto pela primeira vez em um sonho que se repetia, e depois ela tatuou em si mesma para impedir esses sonhos. E foi a Annie quem quis manter o relacionamento com Clark em segredo. Mas por que isso? Enquanto isso, a Denver não consegue nem contratar um especialista forense para examinar os corpos, então ela tem que improvisar. É o Pete, seu fiel escudeiro, que acaba pedindo um favor a um primo, um veterinário, para dar uma olhadinha nos corpos. Narrativamente falando, as dificuldades têm que acontecer na série, é claro. As detetives não podem simplesmente seguir uma trilha de migalhas bem alinhadinhas para encontrar o que elas procuram. Só que becos sem saída podem ser tão frustrantes pro público quanto é para os personagens. E convenhamos que depois de 1 hora de resultado zero, o episódio 3 precisa terminar de forma impactante. Vocês não concordam? Então, o impacto chega na forma de uma mensagem lá exorcista, exatamente do pesquisador desmembrado Anders Land para Navarro. E é uma cena difícil para nós de esquecer. Então, imagina para Navarro. Enquanto a Navarro tá ali encostadinha na porta, olhando pro corredor, e a câmera da diretora Issa Lopes passa por trás da parede do hospital como se quisesse separar a realidade cotidiana que tá ali do lado de fora do quarto, daquele ambiente que traz um extraordinário e louco despertar interno, o Anders se levanta vagarosamente com uma voz saída das profundezas, diz: "Olá, Evangeline. Sua mãe de Zolar. Ela tá esperando por você." O Anders deu uma ponta pra ela, volta a se deitar lentamente, começa a ter convulsões e em poucos minutos ele tá morto. Será que a Navarro vai ser a próxima? Será que aquela fatídica laranja que ela jogou lá em direção ao escuro e que voltou pra ela segundos depois era o prenúncio que tantas vezes acontece no cinema e na televisão? Será que o tempo da Navarro tá se esgotando? Mesmo que as últimas palavras assombrosas de Anders puxem
a série para um território sobrenatural sem nunca oferecer a explicação real que a Danvers continua nos assegurando que existe, aquela cena ela tem uma escolha atmosférica extremamente eficaz, tanto em tom quanto de forma psicológica. O impacto chocante já fala por si, mas é a mentalidade da Navarro que deve ser observada daqui por diante. Isso porque a fé é uma via de mão dupla. A crença num futuro melhor pode levar à salvação, só que pressentir e achar que um futuro sombrio te espera pode se transformar numa profecia autorrealizável. E a cidade de Ennis é o cenário ideal para isso, já que ela está inundada por mais escuridão do que apenas o céu noturno. Gravidez mal sucedidas e só água negra escorrendo das torneiras é o que a cidade tem. O episódio começa com um nascimento bem sucedido, ocorrido há 7 anos, que nós podemos ter um vislumbre mais interessante de quem era a N.K. E o episódio então avança para nos falar de outro feto natimorto. Ou seja, tempo tá afetando a comunidade, e isso tudo provavelmente da relação da mineração. Mas é nesse episódio em que nós vemos também que o passado não foi só sol e arco-íris. Nós temos um pouco mais de informação sobre o caso que dividiu Danvers e Navarro. William Wheeler, um sujeito que depois de mandar a namorada de 18 anos 2 vezes pro hospital, acabou por matá-la. Mas e depois disso? O relatório oficial informa a morte por suicídio. Só que no flashback, Wheeler estava vivo e sorrindo quando a Navarro e a Danvers entraram na casa dele com as armas em punho. Com certeza parece que uma delas, ou as duas, o matou e encobriram tudo, mas poderia haver mais aí, visto que o que quer que tenha acontecido foi justamente o que dividiu as duas parceiras. E para nos mostrar o quão bem a Danvers e a Navarro são eficientes quando elas trabalham juntos, nós vemos a eficiência com que elas vão juntando as peças das caixas de evidências, as caixas achadas no trailer. E é uma cena curta, mas bastante reveladora. À medida que elas desempacotam, elas organizam e discutem as suas descobertas, e tudo de uma forma extremamente sistemática e colaborativa. Claramente, as duas tinham uma relação de trabalho extremamente sólida. E bom, talvez a Navarro tenha se cansado das perguntas da Danvers, e a Danvers tenha se cansado da busca obstinada da Navarro por casos antigos. Mas é fato que elas têm uma conexão. Uma conexão que pode ir além da química comum. Na cena em que a Navarro escorrega no gelo e desmaia, ela vê a mão de um menino segurando um urso polar de pelúcia e ouve ele sussurrar: "Vá buscar minha mãe." E o falecido filho da Danvers já foi visto com aquele mesmo ursinho. Será que ele agora tá tentando reunir as duas policiais novamente? A Navarro precisa da Danvers para resolver o caso, ou é uma outra coisa? Como acontece com qualquer temporada de True Detective, resolver o caso tá de mãos dadas com salvar as almas delas próprias. E o episódio 3 aponta muitos riscos para esse feito. A Navarro finalmente, ainda que de maneira extremamente relutante, conta sobre a morte da mãe dela pro Caven, e mais tarde tem que cuidar da irmã doente dela, que sofre das mesmas visões depressivas da mãe delas. Já Danvers tá perdendo cada vez mais a relação com a enteada, a Lia. E a Lia acha que a madrasta dela, Danvers, não se importa com a comunidade. Só que Danvers é fiel à profissão dela e tá apenas preocupada com o envolvimento da sua enteada com algo que é definitivamente perigoso. As pessoas, afinal, perseguem, atacam e matam mulheres nativas. As pessoas perseguem, atacam e matam pessoas que protestam contra a mina. E a Lia tá se tornando essas duas mulheres ao mesmo tempo. E tudo que Danvers consegue ver é outra N.K. surgindo. E são os gritos, afinal, de N.K., são seus gritos de morte que termina o episódio 3. Tá aí a nossa coisa impactante. Depois que o Pete finalmente desbloqueia o telefone da Annie, que foi encontrado no trailer do Clark na semana passada, ele descobre um vídeo que ela gravou. E na tela ela aparece cercada por gelo, mas tem certeza que tá no caminho certo. Ela fala: "Está aqui, eu encontrei." Isso ela diz antes que um barulho assuste ela, o telefone cai das suas mãos, só nos permitindo dali em diante ouvir os seus gritos, que duram muito tempo, enquanto a Danvers, Navarro e o Pete se amontou ali no corredor do hospital, observando a tela em vão, porque eles não podem salvar ela agora, eles só podem fazer de tudo para pegar o assassino e tentar proteger o resto da cidade de Ennis. Talvez o vídeo lhe dê mais pistas. Por enquanto, é só um vídeo terrível de se assistir e de ouvir. Olha só, se você chegou até aqui e continua me ajudando a crescer e continuar fazendo vídeos, por favor, deixe seu like, segue o canal e compartilha. E muito obrigado por estar junto. Um grande beijo e até a próxima.